As comissões da Câmara e do Senado começam a ser definidas ao longo desta semana. Já no Legislativo Distrital, a composição das 10 comissões permanentes acontece hoje. As comissões funcionam como o pontapé inicial por onde passam os projetos antes de serem apreciados em plenário da Câmara Legislativa. Entre as principais atribuições, a de sugerir leis e fiscalizar o Executivo. Os deputados eleitos devem atuar pelos próximos 2 anos no cargo. Entre as comissões estão a de Constituição e Justiça, de Assuntos Fundiários e Sociais, Educação, Saúde e Cultura. Todos os 24 deputados podem se candidatar a uma vaga nesses órgãos integrados da Câmara Legislativa. A estrutura delas é formada por 5 membros definidos, incluindo presidente e vice-presidente. Também contam com 5 deputados suplentes. Alexandre de Moraes deve ser sabatinado até o fim deste mês no Senado. Indicado do presidente Michel Temer para assumir o posto de Teori Zavascki no Supremo, o agora afastado ministro da Justiça assumirá o posto de revisor da Lava Jato no plenário da Corte. Antes do anúncio oficial, Alexandre de Moraes foi flagrado por um fotógrafo da Folha de São Paulo contando a novidade em uma mensagem pelo celular. Filiado ao PSDB, precisa deixar o partido para assumir a vaga. No Supremo, ele pode ser considerado impedido de julgar tucanos. O PSDB defendeu a indicação. Eu tenho certeza que a atuação do ministro no Supremo será absolutamente isenta em relação às questões políticas, partidárias, porque ele tem uma biografia que é uma biografia exemplar. Este senador considerou política a indicação. É muito ruim que o Supremo seja contaminado por algo desse tipo, sem falar que quem for indicado agora para o Supremo e nomeado vai ser o revisor da Operação Lava Jato. Então não pode ser ninguém que esteja ligado de uma forma ou de outra a nós, como o ministro do presidente está ligado a ele. Alexandre de Moraes tem 49 anos, é doutor em Direito e autor de vários livros. A sólida base jurídica foi elogiada. Eu vejo no Alexandre um bom jurista que poderá ser um bom ministro do Supremo. E não me preocupa o fato de ter sido ministro da Justiça do Michel Temer, com todas as turbulências que ele vai enfrentar como revisor no Supremo Tribunal Federal. Perguntado sobre a indicação do Planalto ao Supremo durante um evento nos Estados Unidos, o juiz Sérgio Moro só desejou, em inglês, sorte a Alexandre de Moraes. Good luck for the Minister of Justice. Em entrevista à Rádio Band News, o ministro Marco Aurélio Mello elogiou a indicação de Alexandre de Moraes. Recebo de braços abertos, já que ele irá para a minha turma, a primeira turma. É um grande nome com envergadura suficiente para ocupar uma cadeira no Supremo. Alexandre de Moraes ainda tem de passar por uma sabatina aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ começa a trabalhar nesta quarta-feira. Com uma base sólida de apoiadores no Congresso, Temer não deve ter problemas para emplacar a indicação. Os senadores têm pressa. Estando instalada nessa próxima quarta-feira, no mais tardar, em 3 sessões da comissão, está resolvido esse assunto. Se aprovada na comissão, a indicação segue para a votação no plenário. O ministro da Justiça já pediu afastamento do cargo por 30 dias. Quem assume interinamente é o secretário executivo do Ministério, José Levi. A vaga do PSDB agora é alvo de disputa. O PMDB apoia a indicação do seu membro, do seu filiado, que é o presidente Michel Temer, que é do PMDB. Cabe ao presidente Michel Temer, no que ele entender, indicar o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora acabou a briga para a indicação do ministro do Supremo e começa ao ministro da Justiça. Exatamente. Olha, na verdade não surpreendeu, né? Desde o começo nós dissemos aqui que o presidente Michel Temer tinha compromisso com o seu ministro da Justiça de indicá-lo a uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal. E esse compromisso foi cumprido pelo presidente. Tem muita gente aí tentando desqualificar a escolha, desqualificar até mesmo o ministro indicado, mas o fato é que Alexandre de Moraes tem sim notório saber jurídico. Ele é um advogado formado na principal, mais afamada e respeitada escola de direito do país, que é do Largo de São Francisco, em São Paulo. É doutor em Direito, tem um livro de Direito Constitucional que está na 32ª edição e ninguém tem um currículo desse à toa.
os seus votos, as suas defesas no próprio Supremo Tribunal Federal foram alvo até de elogios de ministros da Suprema Corte. Portanto, do ponto de vista jurídico, não há reparos a fazer à escolha do presidente Michel Temer. A questão vai ser política, como aquela levantada pelo senador Cristóvão Buarque, e também na sabatina no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o novo ministro, o ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal, deverá responder a perguntas incômodas, como, por exemplo, seu relacionamento com um ex-cliente, Eduardo Cunha. Ele foi advogado de Eduardo Cunha no Supremo Tribunal Federal em 2013. Perguntas assim deverão ser feitas a ele, mas o Senado Federal, nem na Comissão de Constituição e Justiça, nem no seu plenário, tem registros de recusa, a não ser lá na Primeira República, não é? No início da República. No nosso passado recente, o Senado, tem referendado todas as indicações que chegam para ministros do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para abrir inquérito contra o ex-presidente José Sarney, os senadores do PMDB Romero Jucá, Renan Calheiros e o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. A acusação é de tentar obstruir investigações na Operação Lava Jato, com base em conversas gravadas por Sérgio Machado com os caciques do PMDB. Romero Jucá e Renan Calheiros negam irregularidades. José Sarney não quis comentar. O Procurador-Geral da República também pediu o bloqueio de contas e bens de Joesley Batista, presidente do grupo JEF, e que ele seja proibido de deixar o país. Joesley é investigado por envolvimento em um esquema de fraude de fundos públicos de pensão, portanto, mais um pedido de investigação. Exatamente. Essa investigação, duas questões bem distintas, né? Uma investigação é baseada na delação premiada do ex-senador Sérgio Machado, que pega de frente, de proa, o ex-presidente do Senado, atual líder do PMDB, Renan Calheiros, e seus correligionários Romero Jucá e José Sarney. Eles são acusados de conspirar para obstruir a Operação Lava Jato. Essa denúncia é apenas uma denúncia, terá que ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal e, se for aceita, no caso de Renan Calheiros, será a 13ª investigação aberta contra ele. O presidente argentino Maurício Macri faz sua primeira visita oficial ao Brasil desde que assumiu o comando do país vizinho em dezembro de 2015. Ele cumpre uma agenda extensa de chefe de Estado, esteve com o presidente Temer nesta manhã e logo mais, à 1h da tarde, participa de um almoço no Itamaraty. Na pauta dos presidentes, a relação comercial entre os dois países, como os problemas causados pelo tempo para a emissão das licenças não automáticas de exportação dos produtos brasileiros, dificultada pela burocracia do governo anterior de Cristina Kirchner. A ideia também é promover a integração do Mercosul e discutir o futuro do bloco formado pelas duas nações e ainda pelo Paraguai, Uruguai e Venezuela. Agora está o presidente ao vivo. Vamos à palavra do presidente Michel Temer neste encontro. Praticamente 100 representantes dos nossos governos, 50 de lado a lado, se reuniram por 2 dias para tratar dos temas da nossa densa agenda econômico-comercial. Parte dos resultados que alcançaram está refletida no comunicado conjunto que emitimos hoje. Ficou claríssimo, que não há tabus nas relações do Brasil e Argentina. Não há questões que, por complexas que sejam, não possam ser tratadas, encaminhadas e solucionadas. E devo dizer até que, nesta reunião, nós buscamos resultados concretos. Aliás, quando falei ao telefone com o senhor... Está aí o presidente Michel Temer neste encontro importante para a política bilateral entre Brasil e Argentina. Exatamente. Bom, é uma visita de Estado, é a primeira feita pelo presidente da Argentina desde que foi eleito. E ele já esteve aqui no Brasil pelo menos 2 outras vezes. E nas 2 vezes ele fez questão de não se encontrar com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o presidente da Câmara, na época, Eduardo Cunha. Ele só se certificou da saída aqui, de marcar essa visita de Estado, depois da substituição dos presidentes das casas legislativas.
foi uma opção pessoal do presidente argentino. Olha, a Argentina tem sido uma parceira muito custosa, como se diz no interior de Goiás, né? Tem sido uma má parceira para o Brasil, apesar de depender a sua economia em larga medida deste cliente chamado Brasil. Somente a indústria automobilística argentina, por exemplo, 80% da sua produção é vendida ao Brasil. Portanto, essa visita do Macri é uma visita que abre ou reabre ou reacende a esperança de que tenhamos a partir de agora, voltemos a ter a partir de agora, Brasil e Argentina, relações mais adultas e também mais serenas, porque essa relação tem sido marcada por seguidas quebras de contrato por parte dos argentinos. E a seguir, música clássica traz esperança, meninos e meninas carentes da Estrutural. Você confere logo depois do intervalo.